Começando já a falar daquilo que realmente mais importa nesse momento atual, antes de você considerar realmente a compra de qualquer um desses ativos, entenda o seguinte: todos os ativos que nós vamos falar aqui são ativos mais fragilizados, ou seja, você vai perceber que eles têm market cap pequenos. Esses market caps pequenos nos deixam com um alerta em aceso, que é o seguinte: pelo fato do market cap deles serem pequenos, eles têm um potencial de crescimento absurdo. Contudo, apesar desse potencial de crescimento gigantesco, eles também, em um caso de queda do mercado, estão muito mais vulneráveis do que ativos, do que as blue chips, por exemplo, do que as blue coins, né, os melhores ativos do mercado. Quando você olha aí para uma Nier, Solana, Avalanche, Polkadot, quando você olha para esses grandes ativos, Ethereum, né, a segunda maior do mercado, são ativos que têm market caps bilionários, né? Então, esses ativos é muito provável que eles consigam se sustentar muito melhor do que esses que nós vamos falar aqui agora. Por quê? Eles têm market caps minúsculos, né? Market caps relativamente pequenos e aí realmente estão muito fragilizados. Então, se você tomar a decisão de investimento em qualquer um deles, faça sempre as suas próprias considerações primeiro e segundo, esteja acompanhando de perto como está o andamento de cada um desses projetos. Então, dito isso, acredito que são as informações mais importantes que precisávamos trazer aqui agora para todos vocês, né, para que vocês realmente fiquem cientes. É claro que eu não posso assumir a responsabilidade por aquilo que você vai comprar ou aquilo que você vai vender. A única coisa que eu posso é te dar nossa informação com clareza e, além de clareza, tá? Eu particularmente, sendo muito, mas muito sincero com cada um de vocês, todos esses ativos são ativos que eu estou considerando. Não comprei nenhum deles agora, né? Já tenho alguns em carteira. E aí eu estou considerando fazer novas posições em outros ativos que eu ainda não tenho em carteira. E aí, para caso você queira conhecer melhor qual é a carteira do Felipe Rocha, dá uma olhada aí, né, no link que está fixado na descrição, que você vai ter acesso ao Projeto Ouro. No Projeto Ouro tem lá minha carteira em aberto para o pessoal. Então vamos começar aí falando de uma das parachains da Polkadot, um ativo que na minha visão tem muito potencial de crescimento, começando aí a trazer para vocês a nossa perspectiva sobre a Star Network. A Star Network, na minha visão, é um excelente projeto e para quem não conhece, é uma blockchain aí voltada para contratos inteligentes dentro, né, do ecossistema da Polkadot. Caso você não conheça bem, vale você dar uma olhada aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre a Star, tá? Hoje valendo uma média aí de 5 centavos de dólar. Minha perspectiva é que até 2025 ela tem potencial aí para passar dos 7 dólares, né, passar pelo menos ali dos 6 dólares. Eu estou considerando aí o valor de mais ou menos 7,25 centavos, 7 dólares e 25 centavos para 2025, né? Para quem não conhece um pouquinho do formato, né, do trabalho, do modelo de trabalho da Polkadot, a Polkadot é basicamente um ativo que funciona, né, de uma maneira mais didática de explicar. Ela é um hub que basicamente concentra diversos aplicativos descentralizados. Vale aí também o convite para que você conheça o ecossistema da Star Network. Ela, na minha opinião, será um ativo que terá realmente uma expansão relativamente alta dentro do ecossistema da Polkadot. E eu acredito, e é somente uma crença do Felipe, que basicamente teremos aí a Polkadot, né, explodindo muito a médio prazo. Deverá se tornar aí um dos principais ativos do mercado. Aliás, já é, né? A Polkadot ela já é um dos principais ativos do mercado, mas acredito que ela pode buscar ali uma vaga dentro de um top 8, top 7, top 6, pelo menos, porque acredito que muito da Web3, da navegação da Web3 estará concentrada dentro da Polkadot e temos uma excelente parachain aí da Polkadot, que é a Star Network. Algumas outras perspectivas aí sobre a Star que vale você considerar. A STR valendo aí quase 5 centavos, 4,9 centavos, né? Um market cap de aproximadamente 190 milhões de dólares, né? Na minha visão, é um projeto que passará, né? Que passará aí dos 4, 5 bilhões no decorrer do tempo. Vale a gente considerar também, né, o seu supply hoje com 3,8, né, quase 3,9 bilhões de criptomoedas em circulação. Apesar desse circulante relativamente alto, se você vier visitar aí o portal da Star Network, né, o portal.astar.network, você vai se deparar aqui com
excelentes projetos aí, perdão, excelentes aplicativos descentralizados já fazendo staking de Astar. E aí vale dizer que no cenário de queda do mercado como nós estamos vivendo nesse exato momento, olha só que dentro do próprio DEP da Astar Network, dentro do próprio aplicativo descentralizado dela mesma, temos aí cerca de 1,13 bilhões de criptomoedas travadas em staking. Aqui você vai ter a oportunidade de enxergar quase todos os stakings que estão disponíveis, inclusive você pode fazer o seu, né? O stake começa aí a partir de 500 criptomoedas, 500 tokens de ASTR com a taxa de recompensa de aproximadamente 13,8%. É um projeto que ainda é muito novo, né? Basicamente surgiu agora em 2022, comecinho de 2022 ela surge para o mercado. Então ela vai ter muito desenvolvimento. Ela tem aí, por exemplo, uma parceria com a Microsoft, que os ativos escolhidos pela equipe da Astar serão incubados pela Microsoft. E isso também traz aí uma possibilidade de ela ganhar novos aportes, ganhar mais desenvolvedores trabalhando dentro da sua própria rede. Então isso terá, né, a médio prazo, uma necessidade de mais uso do staking. Então, obviamente, você vai conseguir você vai conseguir ver uma redução de supply no decorrer também do tempo aí em cima da ASTR, em cima da Astar. Primeiro ativo aí trazido pela gente aí dentro desses 6 ativos que a gente vai trazer hoje para vocês, né? Começando aí então com a Astar Network, um projeto que está valendo aí 5 centavos. Minha perspectiva é que ela vá aí para próximo dos 7 dólares e 25 centavos no decorrer do tempo. Já partindo então para o nosso segundo ativo dessa noite, tá? Um projeto que, na minha visão, pessoal, esse projeto especificamente, ele tem potencial de ir muito mais longe, inclusive, do valor que a gente vai trazer aqui. Porém, estamos sendo aí sendo muito sinceros, estamos sendo tanto quanto conservador aí com ele. Só que a Astar, ela tem ali um market cap nas centenas dos milhões, né? Quase 200 milhões de dólares. Esse ativo especificamente, ele tem um supply muito menor, perdão, um market cap, um valor de mercado muito menor. E por ter um valor de mercado muito menor, ele está sujeito a uma vulnerabilidade muito maior. Então faça aí, óbvio, as suas próprias perspectivas antes de tomar qualquer decisão de investimento. Mas, na minha visão, traz uma proposta revolucionária aí para o mercado cripto. Estamos falando de Singularity DAO ou SDAO, né? Basicamente valendo aí uma média de 50 centavos nesse exato momento de dólar, com potencial, na minha visão, para 2025 está passando dos 60 dólares. Acredito que ele tem potencial para bater 65 dólares até 2025 e é basicamente uma inteligência artificial voltada aí para finanças descentralizadas, gestão de criptomoedas, gestão, na verdade, de investimento de uma maneira geral. Vale dizer que até no cenário de queda, como nós estamos vivendo nesse exato momento, Singularity DAO tem conseguido apresentar performances muito interessantes se comparado às performances do mercado. A gente tem trazido aí constantemente alguns relatórios sobre a própria SDAO, né? E vale a pena você ficar atento. Inclusive tem algumas atualizações para serem entregues agora, que podem inclusive até trazer um pump interessante aí em cima de Singularity. Vale realmente você ficar atento a esse projeto especificamente, porque eu acredito que será um dos melhores projetos em termos de pequenas criptomoedas com grande potencial de valorização. Só para você ter noção, a performance da gestão da inteligência artificial de Singularity DAO consegue ser melhor do que do que a maioria dos fundos de investimento do próprio Bitcoin. Vamos lá, só para você ter uma perspectiva. Olha só, a performance dela, né, chega a ser basicamente aí, né, quase que 20%, né, de diferença se comparado com, por exemplo, a performance do WBTC. Então, acho isso significativamente relevante, tá, para você considerar, tá? A performance em verde aqui é dos Dynasets, tá, dos Dynasets da Singularity DAO, essa linha verde aqui, tá? Basicamente apontando aí para cerca de 82% na gestão. E aqui o WBTC, a performance do WBTC, né, até o começo do ano aí de 2022,
essa gestão aqui era uma gestão privada. E aí eles abriram os Dynasets para que o mercado pudesse utilizar. Então, mesmo com o cenário de queda, ou seja, comparando o topo histórico do BTC, né, mesmo com o cenário de queda do mercado, a gestão dos Dynasets tem conseguido ainda performar melhor do que os próprios fundos de Bitcoin. Acho isso significativamente relevante em um ativo como esse e vale dizer que existe realmente uma atualização para a gestão desse ativo, para performance de longo prazo. Mas, inclusive, eles agora estão trazendo aí uma atualização para os Dynasets que trarão performances também para quem for fazer ali, na verdade, para que ele entregue rendimentos de curto prazo, fazendo traders diários aí, inclusive usando inteligência com alavancagem, né? E aí vale a gente também ficar atento. Vamos dar uma olhada aqui no cenário da Singularity DAO, nos dados de mercado dela, um ativo que está valendo aí cerca de 20 milhões no market cap. Gente, 20 milhões de market cap, 52 centavos. Se esse ativo bate 2 bilhões de dólares, pelo menos, é um ativo que vai passar ali, obviamente, dos 50 dólares. Minha perspectiva é que ele vai muito mais além disso, mas ainda estou sendo muito conservador com as perspectivas de valorização em cima de Singularity DAO por conta, primeiro, do cenário do mercado como nós estamos vivendo agora, além da perspectiva de cenário do mercado. Uma outra coisa que eu também fico atento, né, é como será a reação dos protocolos DeFi a médio e longo prazo, principalmente aí depois dessa possível recessão que devemos entrar aí a partir de 2023. Então são coisas que a gente obviamente precisa considerar, mas é um ativo interessantíssimo e aí, claro, né, trazendo aí novamente para vocês, na minha visão, tem um potencial aí para sair dos 50 centavos para ir a um topo de aproximadamente 65 dólares. Essa é a minha perspectiva aí, então, para esse DAO. Partindo aí, então, para o nosso terceiro ativo, falamos, o primeiro ativo que a gente trouxe aqui foi uma parachain da Polkadot. Minha visão, a minha maior fonte de concentração de estudos para longo prazo estão realmente em ativos que estão focados em soluções para a Web3. E na minha visão, a Star Network, que foi o primeiro ativo que eu trouxe aqui, é a melhor parachain da Polkadot. Só que nós temos uma outra parachain que ela é também uma excelente parachain dentro do ecossistema da Polkadot. É o ativo que eu trago para vocês aqui agora. A Kala, né, ou AKA, né, valendo aí aproximadamente 27 centavos. Minha visão é que esse ativo tem potencial para passar dos 11 dólares até 2025. E para quem não conhece o funcionamento, tá, da Akala, basicamente é um ativo que funciona aí como um tudo em um, né? É um aplicativo, aliás, uma blockchain que funciona como um tudo em um, né? Voltado aí principalmente para a conexão de aplicativos descentralizados em protocolos DeFi, né? Utilizando ali várias redes se conectando através do Akala Swap. Acredito que tem potencial também. Ela tem uma stablecoin algorítmica, né, que é AUSD. O projeto da Akala é um projeto muito interessante. Inclusive, Felipe, mas eu tô com medo de projetos com stablecoins algorítmicas por conta do que aconteceu com a Terra Luna. Não, o Akala dólar, inclusive, tem até uma performance melhor do que o próprio dólar, né? Mas ainda é um ativo muito pequeno, tem aí mais ou menos $1,01, tá? A paridade dele tá até um pouco acima. Tem aí no seu market cap 121 milhões. Minha visão também é de um projeto que vai passar aí dos 3, 4 bilhões de dólares no decorrer do tempo. Uma excelente parachain da Polkadot, 27 centavos aí por token. E aí a minha consideração sobre esse ativo é que sim. Inclusive, tá? Caso você não saiba, foi a primeira parachain da Polkadot. Foi quem ganhou o primeiro slot, foi a Akala. Então tem potencial, tá? Para, na minha visão, sair aí de aproximadamente 27 centavos para passar dos 11 dólares no decorrer do tempo. Então, é um ativo que, na minha visão, é muito interessante. Você deveria deixar aí sobre o seu radar. Deixa o like aí, nos ajuda a realmente entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso é muito, mas muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Então, se você puder deixar o seu like, eu vou ficar muito honrado, né? Você vai nos ajudar realmente a entregar esse conteúdo. Se você quiser compartilhar esse link aí em um grupo do WhatsApp, do Telegram, convidar mais alguma pessoa para aprender um pouquinho mais sobre criptomoedas, saiba que nós estamos aqui para ajudar justamente todos vocês. Bom, partindo então para o nosso quarto ativo, é um outro ativo ligado à inteligência artificial, que inclusive é o desenvolvedor de Singularity DAO. E a minha perspectiva para esse projeto especificamente, até para um prazo muito maior, tá? Não consideraria nem 2025, consideraria talvez 2030, 2032, 2035, só que claro, você não vai comprar e esquecer, né? Você tem que acompanhar, mas
acredito que ele tem um potencial gigantesco para dar muito bom no mercado. Estamos falando aí de SingularityNet, né? A GIX, basicamente, o projeto que desenvolveu o Singularity DAO, tá valendo hoje aí basicamente 4 centavos. Minha visão é que até 2025 deve passar aí dos $12, né? E para quem não conhece o que é a GIX, de uma forma muito simples, né? Tá focada aí em criar, compartilhar e monetizar, ou seja, fazer dinheiro em cima de serviços de inteligência artificial. E realmente é um projeto ao qual a gente precisa ficar atento. Acho os números de mercado muito interessante aí da GIX, né? Uma vez assim me perguntaram: Felipe, se fosse para escolher entre a GIX e a SDAO, você em quem? Eu particularmente iria em SDAO, mas não desprezaria a GIX, obviamente. Vamos dar uma olhada aí no cenário da GIX, né? Valendo aí no mercado cerca de 44 milhões de dólares. É um market cap também muito pequeno, né? Tem muito potencial ainda, ou pelo menos muito campo para ser explorado aí pela GIX, valendo aí cerca de 4 centavos, já tem um número considerável de tokens dentro do circulante. O circulante aí, o supply máximo aponta 2 bilhões de tokens, mas o supply total aponta 1,165 bilhões. Então, em teoria, a gente teria aí basicamente aí mais próximo aí de 800 milhões de tokens para entrar no circulante. Então, considero isso uma perspectiva muito boa sobre SingularityNet, sobre a GIX especificamente, na verdade. É um projeto realmente muito bom. Já desenvolveu 2 projetos, né? O primeiro realmente é o da SingularityNet, perdão, da Singularity DAO, o SDAO, projeto que está, na minha visão, está tendo uma performance incrível, a inteligência artificial realmente funciona, tem muito potencial ainda para desenvolver. Tanto é que a gente está trazendo ele aqui também, né? Então foi o nosso segundo ativo. E aí o nosso quarto ativo trazido aqui para vocês, realmente é o SingularityNet. Minha visão é um projeto que tem potencial aí para sair desses 4 centavos e valer mais de $12 no decorrer de aproximadamente 3 anos. É claro que eu não trabalho com previsão de futuro, isso aqui é somente uma perspectiva que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? E já partindo então, tá, gente, para o nosso último ativo. Basicamente são 6 ativos, mas o último ativo mesmo de verdade é o Bifrost, ou BNC, né? O Bifrost Native Coin. Um outro ativo, mais uma parachain da Polkadot. A verdade, pessoal, é que, na minha visão, inclusive a gente vai trazer mais vídeos falando sobre ativos de Web3 para que vocês possam entender o que será melhor a Web3, porque talvez seja um conceito pouquíssimo difundido ainda na cabeça das pessoas, mas na minha visão, Polkadot, Kusama, Atom serão grandes estruturas, tá? Para o universo, perdão, Atom não, Cosmos, né? Serão grandes estruturas para o universo da Web3. Então vale a pena você ficar atento a, obviamente, os ativos que estão ligados a essas grandes infraestruturas, inclusive também o próprio Ethereum. Mas voltando, tá aí para o Bifrost. Para quem não entende aí sobre Bifrost, uma das parachains, uma blockchain aí dentro da rede Polkadot, que tem um foco em staking sem atraso de nomeação. Que é isso, Felipe? Vamos supor que tu vai fazer ali um staking dentro da Binance, tá? Caso você não entenda aí sobre staking dentro da Binance, você pega as suas criptomoedas e deixam lá, fica bloqueado lá e você não consegue, tipo, as suas moedas estão bloqueadas, a não ser que seja um stake flexível, você precisa tirar, mas você não recebe nada. A única coisa é que fica lá travado no protocolo. Você vai fazer um staking dentro da PancakeSwap, você pega ali o seu staking e trava ele lá, e você tem que esperar um determinado tempo para receber sua recompensa, né? Em teoria, é só um contrato inteligente dizendo que aquilo ali é teu, mas só. O staking fornecido pela Bifrost, a proposta é um pouquinho diferente, né? Parece muito, por exemplo, com alguns stakes que a gente tem ali dentro da lei do DAO, né? Que basicamente você vai pegar aqui uma criptomoeda e vai fazer o staking lá de, por exemplo, de DOT. Você fez o staking de DOT, quando faz o staking dela, ela te dá uma recompensa já por você ter feito esse staking, que é o VDOT. Né? Ou seja, para cada DOT que você colocou em staking, para cada DOT que você apostou, ela te dá um VDOT para que você possa, quando você for sacar as suas Polkadots lá, os seus DOTs, na verdade, que estão em staking,
você traga o seu VDOT de volta e pegue lá no protocolo. Ou você já pode negociar com esse VDOT mesmo dentro do mercado. Inclusive, isso te dá uma possibilidade de fazer de juros sobre juros. Por quê? Você também pode utilizar esse VDOT para colocar em staking, pegar uma recompensa, por exemplo, em uma stablecoin e usar essa stablecoin em um outro protocolo para fazer staking dela, para que você também receba com juro composto. Então você sai ganhando juros sobre juros. Isso é extremamente interessante, tá? Porém, vale dizer também que além do staking obviamente, além de você fazer o staking, já receber ali um ativo, né, que é muito parecido, só que é como se fosse um sintético dele, uma outra coisa que você precisa ficar atento é que você vai receber as recompensas desse aqui, né? Vamos supor que ele esteja pagando ali 13% ao ano. Você vai receber os 13% ao ano, né, do tempo ou do tempo lá que você deixou, quando você pegar de volta e devolver esse outro, tá? Então, considero isso realmente muito interessante do ponto de vista do investimento e das finanças descentralizadas, tá? São algumas perspectivas sobre a Bifrost. Só que, vamos para os dados de mercado aí da BNC. E aí, uma coisa que você precisa ficar atento sobre a Bifrost especificamente é um market cap de 3,6 milhões de dólares. Isso pode ser excelente ou isso pode ser extremamente, tá? E é extremamente perigoso. Por quê? Um ativo que está valendo 3,6,5, né? 3,6 milhões de dólares, inclusive uma valorização aí, aqui, né? Um aumento no crescimento do market cap de aproximadamente 37%. Um ativo que está valendo isso, tá? Se ele vai a 36 milhões de dólares, ele sai de 21 centavos para 2 dólares e 10. Se ele vai em 365 milhões de dólares, ele sai de 2 centavos para 21 dólares, tá? Sai de 21 centavos e vai para 21 dólares. Então, se esse ativo chega em um exemplo só, tá? 3,65 bilhões do market cap, é um projeto que vai, obviamente, acima de 218 dólares. Então, são perspectivas que você precisa considerar. Mas, é claro, também considere o supply circulante. Temos aí cerca de 16 milhões e 700 mil tokens, é um ativo que pode chegar até 80 milhões de tokens. Porém, uma coisa que eu acho muito interessante é 80 milhões de tokens apenas, ou seja, é uma quantidade de tokens, na minha visão, muito, muito pequena. Ou seja, apesar de ser uma quantidade, uma fração realmente pequena de tokens, valeria a pena qualquer tipo de especulação em cima de BNC, porque em termos de possibilidade, cara, se esse ativo sair de 3 milhões de dólares para 10 milhões, que não é difícil para um projeto desse, inclusive tem uma carteira em preparação há uns 200 anos já dentro da Binance, não foi listado, mas tem carteira de preparação dentro da Binance. Então vamos supor que acontece desse ativo ser listado, a chance desse ativo pampar é gigantesca. Tá? É gigantesca. E é um projeto realmente muito bom. A Binance tem por costume listar todos os protocolos que viraram a parachain da Polkadot. Né? Todos os ativos que acabam virando aí parachain da Polkadot, por histórico, a Binance tem costume de listar. E aí vale dizer, né, que a Bifrost é um ativo tá, que já basicamente ganhou, né, tanto o teste quanto o leilão, tanto da Polkadot quanto da Kusama, tá? Se você vir aqui, ó, Bifrost, tá? Então escolhe aí o projeto Kusama ou o projeto Polkadot, ela tem o mesmo nome para as duas, diferente de Akala, que tem um outro projeto dentro da Kusama, e a Astar, que tem ali a Shiden dentro da Kusama, que é basicamente a mesma coisa, só que rodando Kusama. Olha aí, ela venceu tanto Kusama quanto Polkadot, inclusive já está integrada aí dentro desses dois ecossistemas. Então acho isso muito importante para um ativo como esse. Acredito que em algum momento ele sim vai aparecer ali na Binance e vale, é claro, você ficar atento a isso, né? Porque para um ativo que está valendo aí 21 centavos, até dá uma disparada, mesmo que seja para 2 dólares. Cara, se você pega 100 dólares aqui, investe nesse ativo e ele dispara para 2 dólares, por exemplo, você basicamente está fazendo aí 10 vezes, né? Acredito que tem muito potencial para fazer aí pelo menos aí umas 100 vezes esse projeto no decorrer do tempo. Só que, lembrando, é um ativo muito mais vulnerável, tá? Um ativo que tem uma vulnerabilidade muito maior por conta do market cap relativamente baixo. E aí, partindo inclusive agora para o nosso ativo bônus, né? E eu trouxe esse ativo, não ia nem trazer ele. Mas, sendo sincero, eu disse assim, caraca, eu meti 3 parachains da Polkadot aqui. Então, meti 2 ativos ali que estão ligados
a Singularity Net, né, que é o SDAO e o próprio AGIX. Então, por que não trazer mais um bom ativo que está ligado ao segundo projeto aí trazido pelo desenvolvimento de inteligência artificial da equipe da Singularity Net? E é por isso que eu acredito que a AGIX pode crescer tanto, porque basicamente a Singularity Net é um sistema onde desenvolve inteligência artificial, comercializa a inteligência artificial, e a gente terá provavelmente, no decorrer do tempo, para a Web3, para a navegação descentralizada, para o mundo DeFi, uma necessidade realmente de operações organizadas por inteligência artificial, até para dar muito mais segurança, né, para a gente se livrar de figuras como o Docon, por exemplo. E aí a gente traz a perspectiva da gente aí sobre a Nunet, né, ou a NTX, valendo hoje 1 centavo. Minha visão é que é um ativo que tem potencial para passar dos $2 até 2025. Mais uma vez, nesse ativo aqui também eu estou tendo uma perspectiva, assim como a gente teve em AGIX e até na própria SDAO, estou tendo uma perspectiva aí mais refreada, tá? Estou segurando aí o coração em cima de um ativo desse. Mas caraca, um ativo que sai de 1 centavo e faz 10 centavos pelo menos, já fez 10 vezes. Se ele sai de 1 centavo, vai para $1, fez 100 vezes. Agora imagina, sair de 1 centavo para $2 é uma coisa absurda, né? Para quem não sabe, né, a Nunet ficou ali no slidezinho com a cópia da BNC. Mas, para quem não conhece, a Nunet basicamente é um protocolo onde ela vai integrar através de inteligência artificial, ela vai criar ali basicamente pontes interoperáveis. Acho isso também muito importante para o mundo cripto. Teremos a necessidade e demanda por interoperabilidade gigantesca, principalmente por conta da Web3. E é um projeto que ele basicamente funciona como um grande hub dentro da internet. Ele vai utilizar a inteligência computacional que você tem no seu computador, no meu computador, no computador de outras pessoas, e basicamente trazer a descentralização através disso. Em vez de a gente estar dependendo dos grandes hubs, dos grandes servidores da Google, do Facebook, enfim, das grandes Big Techs, ela basicamente mata isso aí, traz uma infraestrutura gigantesca para a internet das coisas e um potencial gigantesco também para a Web3 como um todo. Por isso eu acredito tanto no potencial da Nunet, tá? Um projeto que, apesar também, assim como a Bifrost, ter um market cap muito baixo, 5,4 milhões de dólares, é minúsculo. Se esse ativo sai aí de 5 milhões para 500 milhões, ele sai de 1,6 centavos para basicamente ali $16. Um potencial muito grande, perdão, não é $16 não, é $1,60. Né? Acredito que tem muito potencial, não é para passar, tá? A Nunet, na minha visão, não é que ela tem potencial para passar 540 milhões, não. Para mim é um ativo que deve passar ali da casa dos 2, 3, 4 bilhões no decorrer do tempo, tá? Mas, obviamente, para isso precisamos primeiro ver o mercado cripto tomando muito mais corpo e a Web3 sendo uma coisa muito mais usual. Se fosse para pensar em 2030, 2035, acredito sim que pode sair desse 1 centavo para valer aí algumas dezenas de dólares, né? Talvez 20, 30, 40 dólares aí, pelo menos em Nunet. Um projeto muito bom, uma estrutura muito interessante, mas lembrando, tá, que com um market cap desse atualmente, ela acaba ficando aí muito vulnerável. Né? Um supply que não é um supply absurdo, tá? São pode chegar até 1 bilhão de tokens. Um projeto muito bom também, desenvolvido aí pela equipe da Singularity Net. E aí a gente basicamente fecha o nosso ciclo de apresentação aí das 5, na verdade foi 6, teve aí o bônus aí da Nunet. 6 ativos especificamente que na minha visão tem potencial para passar aí, para entregar excelentes valorizações. E aí o objetivo, né, caso você tenha visto aí na thumbnail, é basicamente entregar uma carteira milionária, ou seja, ativos que poderiam te deixar aí milionário valendo menos de $1. Todos esses ativos, né, o ativo mais caro acredito que seja SDAO, valendo 50 centavos. Então vamos trazer aqui as nossas perspectivas aí de uma possibilidade de crescimento em cima desses protocolos para esses 3 anos. Quanto você precisaria ter de tokens, pelo menos o que eu faria aí. Bom, então trazendo aqui para vocês, tá?
a perspectiva sobre esses ativos. Coloquei aqui basicamente o quanto você precisaria ter de tokens, o quanto em média você investiria e o potencial de retorno baseado nos preços que a gente apresentou aí com a perspectiva para 2025. Se você compra aí Astar nesse exato momento, né, 10 mil tokens de Astar nesse exato momento, você gastaria ali cerca, tá, de 5 mil dólares, né? E aí você teria um potencial de retorno de até 72.500 dólares. Para Singularity DAO, 5 mil tokens, você precisaria ali de um investimento médio de 2.500 dólares, com um potencial de retorno de 325 mil dólares. Né? Para Acala, especificamente, 2.700 para conseguir 10 mil tokens, né? E um retorno aí de aproximadamente 110 mil dólares. E a Gix, 7 mil tokens eu teria em carteira, para investindo aí uma média de 320 dólares e um potencial de retorno para 84 mil dólares. Já a BNC, cerca aí de 420 dólares investido, te daria 2 mil tokens, com um potencial de retorno de 90 mil dólares. E a NTX, né, a Nanite, aí você investindo 250 dólares nela, conseguiria 25 mil tokens, com um potencial de retorno aí para basicamente 50 mil dólares dentro de 3 anos. E se somarmos todos esses valores, baseado na perspectiva que a gente trouxe, tá? Você conseguiria aí mais ou menos 731 mil reais, 731 mil dólares na cotação do dólar hoje, 5 dólares e 20, né? Daria aí aproximadamente 3.834 mil reais. Isso para dentro de 3 anos, né? Então são algumas perspectivas. Isso vai acontecer? Caraca, quem dera acontecer. Se isso aqui acontecesse, eu fosse certeza disso aqui acontecer, eu não estaria, obviamente, fazendo a live. Eu estaria, sei lá, arrumando aí um investimento no Banco Nacional de Desenvolvimento. Todos esses ativos, apesar de serem ativos mais vulneráveis, eles têm uma chance de te dar valorizações mais expressivas. Eu não posso garantir o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Porém, todos esses ativos eu tenho realmente a visão de abrir posições nele para longo prazo. Todos esses ativos. Vou abrir? Não vou abrir? Bom, aí fica aí o nosso convite. Se você quiser descobrir, vem para o Projeto Ouro e você vai ter acesso realmente à minha carteira de longo prazo e saber como eu estou fazendo a gestão dos meus ativos, tá? Mas são todos esses projetos que eu particularmente gosto muito, muito mesmo, e minha perspectiva é para termos aí excelentes projetos, entregando grandes valorizações a médio prazo. 3 anos não é nada, gente. 3 anos não é nem o tempo de espera para a próxima Copa do Mundo, né? Bom, depois desse ano. Então, vale aí que você deixe o seu feedback, nos dê aí a sua opinião, o que é que você achou, o que é que você não achou, se discorda, se concorda. Manda aí, vai ser muito importante para que a gente possa aqui até interagir. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui esse momento dessa transmissão. De coração, fico muito honrado, tá? Com quem deixou o like, com quem se inscreveu no canal para participar aqui conosco. É só o começo. Vale lembrar que esse aqui, inclusive eu vou pedir para que vocês deixem através do comentário se vocês querem mais transmissões como essa, mais vídeos como esse falando sobre realmente ativos em potencial.